Isoladora Sistêmica e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a rotina nesse momento agora de isolamento social. Eu tenho visto algumas pessoas que me procuram, que conversam comigo, ou mesmo isso acontecer dentro da minha família, que estão se sentindo extremamente sobrecarregadas em relação a estar em casa e ter que fazer o serviço de casa, em ter que ficar cuidando dos filhos, em ter que ficar muito, às vezes sem poder ter alguém para ajudar. Às vezes antes tinha uma ajudante e agora com essa questão de ter que manter o isolamento, essa ajudante às vezes é de grupo do risco, não pode ir, a pessoa está tendo que assumir coisas que às vezes nesse momento parece muito pesado. Então eu queria conversar um pouco com vocês assim, para que vocês olhassem para esse momento com muito carinho, olhassem para esse momento, podendo agradecer, gente, todos os dias a vida que a gente tem, a vida que a gente recebeu e que hoje a gente está tendo a graça de todos os dias poder acordar e ainda permanecermos aqui, ok? A gente agradecer a casa que a gente tem, essa casa, que às vezes eu tenho dificuldade muitas vezes de estar cuidando, de estar olhando, de estar percebendo. Então assim, olhar para essa casa com afeto, essa casa que é a minha morada, entende? Cuidar de cada detalhe dessa casa às vezes ali, então sair um pouco da rotina de só limpar, mas olhar para essa casa e começar a olhar para as suas coisas que são seus objetos, para olhar, para tirar as coisas do armário, para poder rever as fotos de família, para poder rever coisas da sua casa. Olha com carinho, com amor, com afeto para tudo aquilo que está ali a seu dispor, entende? Que você conquistou e que te proporciona tantas coisas de satisfação. Então que vocês possam olhar para essa casa não como uma obrigação, um peso, mas olhar para essa casa como algo mais leve, como algo que traga esse dia a dia, sabe? Essa coisa que a gente está falando de cuidar de filho, de cuidar de casa, de cuidar da gente mesmo, Principalmente que a gente está tendo que fazer isso com mais calma nesse momento e que muitas vezes pode parecer um peso. De verdade, isso é que é viver cada coisinha, sabe? Trazer isso para esse dia a dia, essa coisa comum que é fazer comida, Fazer comida para mim, para me alimentar bem, fazer comida para os meus filhos, fazer comida para minha família, Para que a gente possa estar aqui comemorando essa vida que prossegue, Quando eu estou lavando a minha roupa, a roupa dos meus filhos, a roupa de todo mundo, Esse lavar a roupa, que não seja um peso, mas é essa roupa que me veste. É isso tudo que compõe a minha vida, de verdade. Que sentido que tem, na verdade, a vida, Essas pequenas coisas, elas são muito importantes que a gente olhe. Essas pequenas coisas, elas são fundamentais que a gente olhe para elas. Então eu convido vocês para que vocês estejam olhando assim, com amor, com afeto, para tudo isso, que vocês olhem com afeto para esse dia a dia, que às vezes a gente, no fazer de muitas coisas, a gente acaba esquecendo de olhar com afeto e com amor, para isso tudo, que nos servem, sabe? Isso tudo que me serve. A minha casa, a comida, a vestimenta, tudo, que me serve e que faz com que a minha vida fique rica, Então, não ficar com esse peso, mas com esse olhar de agradecimento, esse olhar de leveza, sabe, para as coisas, Olhe com muito amor, com muito afeto para tudo. Olha tudo que você conquistou, olha tudo que está ao redor de você, E aproveite isso a todo momento, gente. Aproveite, porque isso é estar vivo. São nessas pequenas coisas que a gente de verdade está vivo. Eu sei que vocês estão fora da rotina, muitos de vocês estão fora da rotina do dia a dia, E estão fazendo coisas que às vezes não pensavam em fazer. Mas tem tantas pessoas que eu conheço que estão aí fazendo maravilhas, Se descobrindo grandes cozinheiras, Eu tenho colegas minhas já de mais de 40 anos, posso dizer assim, Às vezes algumas até mais velhas, Que me relatando assim, nossa, tô descobrindo que eu sei cozinhar, que eu tô, que eu nunca soube fazer isso e tá se propondo a fazer coisas novas agora. Então assim,
Descubra essas coisas em você, permita que essas coisas apareçam. Se permita vivenciar de verdade cada coisinha do seu dia a dia, dessas coisas pequenas que às vezes podem parecer tão menos, né? Gente, cuidar de você, cuidar das suas coisas, cuidar da sua família é algo maravilhoso. A gente poder estar vivo para fazer isso, né? Aproveite, aproveite. Eu sei que tem muitos pais que estão passando muito aperto, né, com as suas crianças. Primeiro porque é difícil a gente sair de uma rotina diferente e vir, né, para um espaço confinado, onde você não tem muita escapatória, você não pode sair com a criança para uma praça, um parquinho, alguma coisa, para que essa criança correr, fazer grandes coisas, vamos dizer assim, externamente, e você se aliviar de uma certa forma. Isso é algo que a gente vai ter que lidar nesse momento. Esse é um momento ímpar da vida da gente. Nós vamos ter que olhar para isso dessa forma, né? Mas isso não precisa, de verdade, começar a ser algo que desespere as pessoas, como tem algumas pessoas que estão ficando desesperadas. Algumas outras pessoas estão tendo que se haver com questões, por exemplo, da escola. Então, ter que receber tarefas escolares que às vezes não estavam querendo, né, realizar com as crianças, porque não tem esse hábito, né, de estudar com as crianças, de estar junto para ver essa questão da escola. Às vezes nesse momento é um momento onde a criança também se desestabiliza e aí começa a ter dificuldades, né, dificuldade de aprendizado e tudo, porque uma coisa é a criança estar na escola e outra coisa é a criança estudar em casa, e você tem que se haver com isso, né? Querendo ou não, por mais que hoje os professores estejam tentando ter esse contato e manter esse contato virtual, muitas vezes a gente fica sobrecarregada, porque aí já tem o trabalho da casa, aí já tem, né, essa questão, por exemplo, né, do convívio entre o casal, que também pode ficar mais difícil, porque está se esbarrando mais, porque as coisas são mais, né, ali a flor da pele, e aí eu não tenho escapatória às vezes, né? Eu tenho que olhar para isso tudo e é uma criança, é duas, é três em casa e às vezes isso pesa. Ok, isso é uma realidade. Então, mas é possível se viver essa realidade de uma forma mais leve? Quando eu penso assim, a gente não precisa resolver tudo de uma vez, a gente não precisa ser perfeito o tempo todo, tudo não precisa estar 100% o tempo todo. Então, tudo bem, se essa criança agora nesse momento está com alguma dificuldade, ok, né? Quando isso tudo, de uma certa forma, passar um pouco mais, é possível, então, a gente procurar uma ajuda especializada de um pedagogo, de alguém que possa me ajudar aí. É possível olhar se essa dificuldade dessa criança tem a ver justamente porque para mim está difícil ensiná-la, então para ela também fica difícil de aprender, ou se eu, naquele momento, não estou querendo fazer aquilo, então a criança também se recusa a fazer. Lógico, né? Até porque, se para mim está pesado, ela quer tirar esse peso de mim, entende? Então, assim, calma, sabe? Se a gente não precisa, a vida, ela não precisa ser vivido tudo de uma vez. Tudo não precisa ser resolvido de hoje para amanhã. Calma, vamos serenar, vamos abaixar a bola, vamos... Gente, esse que é o convite é da gente diminuir um pouquinho a nossa ansiedade, é a gente diminuir e a gente olhar para os detalhes. É a gente hoje olhar para o filho da gente e reconhecer que muitas vezes a gente não está ficando com esse filho suficiente. E quando a gente fica, né? Quando eu entendo que muitas vezes não é possível ficar muito tempo com o filho por causa do, né? De você ter que sair para trabalhar, para estar trazendo sustento para casa, tudo bem? Mas que eu também, às vezes, o tempo que eu fico não é um tempo de qualidade com esse filho. Eu tenho visto pais que absolutamente não sabem lidar com a criança porque de verdade nunca tinham nem olhado de fato para essa criança, né? Era mais fácil deixar na mão da escola, deixar na mão dos avós, deixar na mão da cuidadora, deixar na mão da televisão, deixar na mão de qualquer pessoa que não seja eu. Então, assim, como que hoje está sendo possível que essas coisas sejam revistas? E precisa ser revistas. A gente precisa de estar olhando uns para os outros. Quantos casais agora é que vão começar a perceber e a olhar uns para os outros? Às vezes, o que está acontecendo de dificuldade já estava acontecendo há muito mais tempo, mas que agora fica mais visível entre o casal que há uma dificuldade. Então, essa é a oportunidade para se olhar para isso, para essa dificuldade.
para que a gente tente, então, solucionar algumas coisas que estavam difíceis entre nós, né? Agora, é preciso que a gente perceba que num momento como esse, que a gente está com medo, num momento como esse em que a gente fica inseguro, então, assim, que num momento como esse é muito fácil que traumas que a gente já tem anteriormente, traumas da nossa biografia, traumas que foram construídos na nossa vida desde a infância, ou, né, até intraútero, até hoje, né, que isso vem à tona. Provavelmente o que está acontecendo é que tanto esses traumas, né, da própria biografia, como traumas sistêmicos também, né, podem estar aparecendo agora. Tá? Coisas que são da minha família, que não foram lidadas bem. E aí eu começo a funcionar num modo de funcionamento assim, que tem a ver com como eu aprendi a lidar com aquelas coisas difíceis. E às vezes eu vou buscar recurso como? Na irritabilidade, eu vou buscar recursos ou ficando deprimido, ou eu vou buscar recursos na fuga, né? Então, assim, eu entrando, por exemplo, só nas questões aí, né, de ficar na internet e etc. Ou eu vou buscar recurso, por exemplo, ficando muito desesperado e às vezes até trazendo, né, alguns comportamentos obsessivos aí, né, como uma tentativa de controle. Então, são várias, né, as formas como eu, na verdade, desde pequena enfrento minhas dificuldades e que agora fica mais premente. E aí eu vou usar todo esse meu repertório. Mas o meu companheiro também vai usar, meus filhos também vão usar, né, dos repertórios de cada um. Então, os meus familiares também vão usar. E, às vezes, essas coisas começam a dar bizil aí, né? Entre um e o outro. A gente começa a se chocar aí, né? Porque eu não tenho válvula de escape. Não posso ficar livre, sair pra rua e procurar, né, uma outra válvula de escape. Então, isso fica muito mais difícil, né? E a gente começa a ter embates, às vezes, muito complicados. Então, é preciso que a gente tenha em mente que, do mesmo jeito que, para mim, esses mecanismos de defesa vão aparecer, e às vezes são mecanismos de defesa que podem ser difíceis para o outro que está comigo, também o outro vai trazer isso. E eu preciso, então, nesse momento, ter um pouquinho mais de paciência e de compreensão. Eu preciso parar, eu preciso respirar e eu preciso compreender que isso tudo que está acontecendo aqui dentro comigo e também pode estar acontecendo com quem está comigo junto. Naquela mesma casa, com meu companheiro, né, com os meus pais, pode estar acontecendo com qualquer pessoa com quem eu viva nesse momento. Então, que eu respire 1, 2, 3 vezes antes de julgar que lá aquela pessoa é assim ou assado, porque a dificuldade está no outro. Na verdade, existe algo que aqui está complexo e existe algo que lá também pode estar complexo. E eu preciso de olhar para cá, porque aquilo que é do outro, em termos de trauma, eu não consigo olhar. Mas aquilo que está comigo, eu consigo minimamente, né, começar a perceber. Eu vou, né, parar de entrar nesse modo de reatividade. Eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer um exercício de respiração, eu posso fazer algo nesse sentido que às vezes me traz, né, recursos. Recursos que às vezes eu vou precisar para poder passar por tudo isso de uma forma mais leve. Vocês podem procurar aí na internet, tem vários vídeos que podem ajudar vocês, né, com esses exercícios de respiração, esses exercícios que ensinam vocês a meditar, que ensinam vocês yoga, alguma coisa que traga para vocês um pouquinho de recurso para vocês lidarem com essas dificuldades. Então, que possa melhorar para vocês o dia a dia e assim vocês podem estar olhando um para o outro com menos julgamento, com menos de reatividade. Queria convidar vocês, né, para se inscreverem, se vocês não se inscreveram no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha para ajudar a gente a divulgar e divulguem para as pessoas, para que elas também possam estar aproveitando desse conteúdo. Eu agradeço a vocês, muito obrigada. Vem comigo com mais.